Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos começar mais um Mangaio Virtual com aula sobre Gorgias. Hoje nós iremos falar sobre mais um daqueles sofistas, certo? Antes de tudo, eu devo falar que ele começou a sua jornada através de Melisso. Quando eu digo isso, é porque... Vamos primeiro falar sobre Melisso, certo? Não sei se vocês já chegaram a ver sobre Melisso aqui, mas eu já falei muito sobre Melisso. Teve uma aula só sobre ele. E ele sistematizou a ideia de Parmênides. Ele sistematizou ela, colocou ela em... porque ele fez em forma de poema, certo? Parmênides. Então Melisso foi quem trouxe a sistematização daquele poema. E foi através dessa sistematização que Gorgias criou o projeto dele, o estudo dele. E o que foi que ele fez? Ele fez um projeto chamado Sobre o Não Ser. Essa foi a obra principal de Gorgias, porque foi tentando destruir a ideia de ser. Então, vamos agora tratar do assunto propriamente dito, a partir dessa premissa. Então nós temos aqui o pai do chamado niilismo, como nós conhecemos por Nietzsche, não é? Que Nietzsche bateu muito nesse niilismo, que é basicamente o vazio e o não ser. Ou seja, o que Gorgias queria dizer? Ele diz que o ser não existe e o nada é a verdade absoluta. Basicamente seria essa, o vazio. E hoje a gente vê muitas doutrinas religiosas que pegaram essa ideia de vazio, que depois que a gente morre tem um nada. Ou até quem já jogou Skyrim já viu muito esse negócio de void. O void, o nada, morreu, já era. Todas essas ideias já foram faladas por Gorgias. Então ele dizia que a verdade é o nada. Basicamente é isso que ele dizia. Aí vamos agora ver os argumentos que ele usava para dizer que era o nada que existia, na verdade. Isso aqui é meio estranho, porque o ser não existe, mas o nada existe. Ou seja, somos nada. É tipo uma coisa meio estranha o jeito como ele pensou, mas vamos seguir a lógica dele agora. Então, quais foram os 3 argumentos dele? Primeiro, que o ser, ele auto se anula. Quando ele diz isso daí, é porque, por causa vamos dizer assim, a busca que eles estavam fazendo de conhecer, aí achavam múltiplos, aí depois ecléticos, os ecléticos lançaram os átomos, esse tipo de coisa. Aí ele dizia que as pessoas não sabiam o que queriam. Uma hora o ser era uno, outra hora ele era múltiplo, outra hora ele era eclético, outra hora era... Então ele dizia que isso tudo se auto-anulava. E só sobrava o nada. É aquela velha ideia de você dizer, se você muda muito, então significa que todo tempo você vamos dizer assim, todo tempo você não sabia o que queria e não era o nada que reinava. Basicamente é isso. Fez e no final não fez nada. O que ele queria dizer era isso. Que andou e não andou, na verdade. Então esse é o primeiro argumento dele. O segundo argumento é que não se pode, o ser, ele não pode ser conhecido. Como assim? Não entendi. Ele usou como argumento nessa parte a ideia daquilo que não existe e a ideia daquilo não existente. Ele usou aquela ideia de que o ser, ele precisa estar conectado com o pensamento. Aí ele viu que existem coisas, para quebrar isso ele viu que existem coisas que não existem, que é o caso de uma carruagem andando na água, isso não existe, mas também existem coisas que elas não existem, que são não existentes, como no caso as quimeras, esse tipo de coisa. Então ele dá esse exemplo, que existem coisas que não são ser e estão dentro do pensamento. Aí ele quebrou a ideia, entendeu? Aí esse é outro argumento que ele usa, porque o Parmênides nos dizia que o ser está conectado ao pensamento. Aí ele falou,
pois existem coisas que não podem ser conhecidas como ser. Mesmo assim, elas estão aí. Aí foi outro argumento dele. E o terceiro, o ser é inexprimível. Ou seja, aqui é muito interessante essa parte aqui, sobre o ser como inexprimível. Quem vai falar mais sobre isso daqui vai ser o Aristóteles, sobre a existência de coisas em potencial, que podem ou não podem. Mas eu já falei isso um pouquinho sobre isso daí em Anaxágoras. E aqui eu já estava imaginando isso, porque Anaxágoras ele não criou esse detalhe. E então é óbvio que mais para frente alguém ia bater. E aqui, chegou aqui a hora de alguém bater. Gorgias, ele bateu nisso, sobre essa questão de coisas que ainda não existem. Então qual é a ideia do ser como inexprimível? Ele diz que existem coisas que não existem e nós damos palavras a essas coisas e elas se tornam conhecidas. Uma ideia muito interessante de Gorgias. Como, por exemplo, você só imagina uma montanha porque você conhece uma montanha. Se você não conhecer, a montanha é qualquer coisa. Isso é interessantíssimo, o que ele falou. Então, esses são os 3 argumentos de Gorgias para dizer que o ser não existe e que o nada é que é o verdadeiro de todas essas coisas. Uma coisa muito interessante. E também o engraçado é que ele diz que, mesmo ele dizendo que existe todas as coisas que existem, eles precisam de um referencial e que a verdade absoluta não existe, ele diz que o nada é que existe, ou seja, o nada é uma verdade absoluta. Isso aqui ficou meio estranho, porque a partir do momento em que ele diz que o nada ele é o verdadeiro, então ele está dizendo que é uma verdade absoluta o nada. Mas vamos nos aprofundar agora mais um pouquinho sobre essas ideias que Gorgias tinha, certo? Vamos nos aprofundar agora sobre a questão que ele eliminou a verdade absoluta. Quer dizer, entre aspas, né? Eliminou, na verdade ele eliminou o ser. A verdade é essa, eliminou o ser e a verdade absoluta vem do não ser. Vamos dizer assim, certo? E o resto, a opinião só sobrou. Então, se não existe a verdade absoluta argumentativa, então existe a opinião. Sim, a chamada doxa, só que ele disse que também não gosta da opinião. Ou seja, o cara não gosta de nada. Ele não aceitava a opinião. Só que, porém, ele acreditava que existe uma terceira via, que é uma via que não é uma opinião, é uma coisa tipo, ele não queria aceitar que existem verdades argumentativas do ser, mas ele queria criar uma via própria para ele, que é o caso da via de correlação do momento. Quando ele dizia essa via de correlação, é porque existe um momento, é quase a mesma coisa de Protágoras, vamos dizer assim. Só que existem palavras e significados para cada momento histórico. Então, você sabendo disso, você sabe como chocar, sabe como emocionar, etc, etc. Então essa é a ideia dele de vida de correlação do momento. Usado, ele chamava isso de razão prática. Ou também chamado ética da situação. Ou seja, os meus valores éticos, eles precisam estar dentro do cotidiano, dentro daquilo que está acontecendo na sociedade naquela época. Minha ética tem que se balizar naquilo, no fim das contas. Ele transformou a ética em moral. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É isso que ele fez, na verdade. O que ele queria chamar de ética, ele chamava de moral. Ou seja, você está pautado pela moral que está vigente naquela sociedade e sobre todos os significados daquilo é que você tem que pautar os seus valores através da sociedade. O que ele queria dizer é basicamente isso, sobre a questão de ética da situação. Você precisa analisar os fatos no tempo. Hoje em dia isso existe? Claro que existe isso. Hoje nós vemos isso, mas só que no jeito 2.0, certo? As pessoas que se dizem de mente aberta. Essa era a ideia que Gorgias dizia, porque o Gorgias era uma pessoa que dizia que era uma pessoa de mente aberta. A mente aberta é isso. Eu vivo um momento, vivo aquilo que a sociedade está fazendo. Não precisa ter valores antigos. Para que ter valores antigos? A gente tem que viver agora, a moral de agora e pronto, não precisa ter valores.
eu sou uma pessoa de mente aberta, estou sempre aberto a novas descobertas, não sei o que. Isso foi Gorgias. Então, essa ideia de hoje em dia não é nova. Se vocês perceberem, nessa época aí dos sofistas já tinha gente com essa ideia. Então, isso não é novo, não é algo moderninho. Isso já existe há muito tempo e sempre acontece na linha do desapego. Vamos olhar de novo no ciclo das existências? Qual é a linha que nós estamos agora? Estamos exatamente na linha da descrença. Descrença, desapego. Então, essa daqui é a linha do desapego que não foi tão forte porque teve Sócrates. Porque se não tivesse o Sócrates, vocês vão ver mais para frente, depois de Aristóteles, o que vai acontecer? Ali sim foi forte, foi muito forte, que foi ali entrou a linha da depressão. Só que eu não vou falar um pouquinho sobre isso agora. Aqui foi fraco. Essa época, a linha de desapego aqui, do ciclo do desapego, foi fraco aqui. Muito por ajuda de 3 pessoas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles conseguiram retomar as coisas antes que tudo fosse pro saco. É bom ressaltar isso daí. Então nós vemos aqui um ponto de referência para se ter a ideia das palavras. Isso daqui é interessante, até que ele levou muito mais em conta as palavras do que o próprio Protágoras. E por isso que eu vou fazer uma diferenciação rápida entre os dois aqui. Muitas vezes na escola nós aprendemos que Gorgias é o emocional e Protágoras é o lógico. Então as pessoas dizem, levem isso em consideração, vocês querem diferenciar Protágoras de Gorgias, então simplesmente vocês precisam saber que um é mais lógico e o outro é mais emocional. Vamos entender isso de verdade. Olha, Protágoras, se vocês viram o vídeo anterior, ele é um cara que tenta usar, ele usa as próprias armas das pessoas contra elas mesmas. Quando ele diz que o argumento, sempre todo argumento tem um contra-argumento, ele não espera usar as palavras para quebrar as pessoas, mas sim usar os argumentos dela contra elas mesmas. Essa é a ideia do Protágoras. Vamos agora para o Gorgias. Gorgias, apesar de tudo, a diferença dele com o Protágoras é porque ele conhece a psicologia humana. Quando eu digo que ele conhece a psicologia humana, é porque ele entende de emoções e sabe como mexer com as emoções através das palavras, diferente do Protágoras, que ele esperava a pessoa argumentar para contra-argumentar e discutir com ela. Então ele era muito mais, vamos dizer assim, prático, argumentativo. Enquanto Gorgias, ele sabia exatamente o que falar para chocar. Usava as palavras para causar sensações. Ah, agora eu entendi! Então isso é uma diferença grande entre Protágoras e Gorgias. E nós finalmente chegamos à retórica. Exatamente. Aqui Gorgias ele trabalhou muito com a retórica. Não foi igual a Protágoras. Ele não esperava as pessoas contra-argumentarem. Ele simplesmente criava os argumentos já. Ele sabia como criar argumentos do nada. Isso é que é o interessante dele, a obra dele de retórica. E todos esses sofistas, eles tiveram um banho de Zenão. Com certeza eles tiveram um banho de Zenão para eles criarem a retórica. Zenão foi o primeiro a fazer isso. O método da dialética foi criado por Zenão. E o que era a dialética? É você conseguir correlacionar pontos, correlacionar ideias. Isso é a dialética. Só que aqui nessa retórica, você está tentando correlacionar ideias para ganhar dentro desse. Então, aqui nós temos a ideia da retórica. Agora vamos saber como ele criou isso. É muito simples, galera. Vejam. Vocês viram que ele deu valor a uma coisa até agora: as palavras. Se ele deu valor às palavras e disse que o nada existe e que tudo é possível, ou seja, pode ser tudo, então as palavras elas ganham um poder, certo? Ou seja,
tudo é falso, até o momento da palavra. Ele deu uma autonomia para as palavras muito maior quando ele destruiu o ser. Porque ele disse, agora as palavras que definem as coisas, não o ser. Ou seja, o que eu quiser, eu posso criar através da palavra. Não existem valores anteriores que eu preciso me pautar. Eu preciso me pautar no agora. O que ele fez foi isso na obra dele de retórica. A palavra que deve definir tudo. Então, sem a ligação de valores, o que eles chamam de ontoveritativa. Quando eu digo ontoveritativa, é porque o ser, ele que definia os valores. Ou seja, a natureza humana que definia os valores. Mas quando o Gorgias ele destruiu isso, agora quem cria os valores são as palavras. Não existem mais valores do ser. Não existem mais valores humanos. Existem valores que são dados por aquilo que eu digo. Foi isso que ele fez. Então, ele abriu as portas para as palavras, elas poderem ser valores. Eles mostrarem valores, mesmo que sejam falsos esses valores, o importante é que eles exprimam verdade. Isso aqui é interessante. Que ele está dizendo que pode ser falso o que eu estou dizendo, só que ele vai se tornar verdade se as pessoas acreditarem, porque as palavras têm poder. É verdade. Então, basicamente, é isso. E aqui que tem a ideia de se inverter valores. Ou seja, a primeira pessoa que falou sobre inversão de valores foi Gorgias. Porque sabendo que as palavras podem definir tudo, então eu posso subverter valores, muito simples. Então qualquer pessoa que siga o niilismo, como o Gorgias está dizendo aqui, que siga o nada e que não tenha valores do próprio ser, ele consegue subverter os seus próprios valores, porque ele não tem valor nenhum. A verdade é essa. Ele não tem valores definidos. Então ele é massa de manobra muito fácil. E exatamente é isso que o Gorgias ele já dizia aqui. Ele disse aqui as bases da persuasão. Basicamente é isso. Que é você conseguir inverter ideias e inverter valores só com as palavras. E também ele dava muitas aulas aos retores. Os retores foram os alunos de Gorgias. E eles eram o quê? Mestres em convencimento. E eles também criaram a ideia de valência estética. O que é valência estética? A valência estética da palavra, ela é o que, obviamente, o valor que ela tem para aquela sociedade. Então, se você usar, eu vou citar um exemplo clássico para os nossos dias. A valência de valores estética que nós temos hoje em dia é cidadania e democracia. Essas duas palavras em qualquer discurso dá uma robustez muito maior. Para vocês verem que esses caras eles estavam há muito tempo falando de coisas que acontecem hoje em dia. Hoje em dia existe valência estética. Pessoas que se ligam muito mais em palavras do que em valores. E sabendo disso, sabendo que existem muito mais niilistas hoje em dia, é muito mais fácil convencer. Então, não vem pensando que o passado mudou, porque não mudou nada. Isso é uma das coisas que eu sempre digo, que o mundo moderno, ou pós-moderno, ele é a mesma coisa que a Idade Média, é a mesma merda. Continua a mesma coisa. É muito fácil esquecer das coisas depois que se passa o tempo. Só a tecnologia que aumentou. Mas se a gente olhar e estudar, você vai ver que a mesma bosta que está acontecendo não mudou nada. Nada. E sempre volta para estaca zero. É um ciclo. E se a gente não evoluir, Vai dar merda, vai dar merda. a gente vai continuar que nem um hamster. Vai voltar para o mesmo canto, vai ficar indo e voltando, vai acabar na mesma merda como está acontecendo aqui agora. Como é que eu posso ler Gorgias, que ele é do século antes de Cristo, e as coisas que ele falar ainda tá batendo? Alguma coisa errada tem. Tem alguma coisa errada sim. Porque isso significa que não evoluiu nada. Estamos na mesma era. Então a nossa mente e o nosso espírito está na mesma era. Então vamos para o próximo tópico agora.
Gorgias, ele também falava sobre a essência da poesia. Como foi falando agora, eu já falei demais sobre isso, sobre as emoções das palavras, certo? Então, óbvio que ele vai conhecer a essência da poesia. Só que ele dizia que a métrica da poesia, ela é diferente, porque ela utiliza-se de enganação poética, ou seja, cria-se uma ilusão onde o enganador e o enganado, eles compreendem entre si, e o enganado que não consegue ser enganado, ele não está certo. Ou seja, a poesia só dá certo quando o enganador e o enganado entram em conexão. Então, a métrica que excita sensações é a poesia. Era isso que ele dizia. E a poesia não é nada mais do que uma enganação poética, onde o enganador e o enganado entram em conexão e compreensão. E quando isso não acontece, o errado é o enganado. Então o enganado que não consegue compreender, o que ele dizia era isso, o enganado não conseguiu compreender a poesia, por isso que não está certo. Então ele dizia isso, está errado esse cara que não consegue entender essa poesia. Isso acontece hoje em dia, com a questão de arte. Se vocês prestarem atenção, existem pessoas que fazem aquelas artes de hoje em dia e querem que você compreenda. Se você não compreende, você não é evoluído o suficiente. Você parece burro! Olha só, para vocês verem como as coisas se repetem. Isso aqui é do século antes de Cristo e acontece hoje em dia. Será que eu sou burro, cara? Que vejo que existem ciclos? Enfim. E ele dizia que existe uma diferença entre a retórica e a poesia pela questão de atingir os fins. Essa é a única diferença para ele. Ou seja, enquanto um está com o fim de atingir um objetivo, uma vantagem, a poesia só quer exercitar as sensações das pessoas. Fora isso, então ainda é uma enganação. Tipo, que isso, cara? Foi exatamente isso que ele disse, cara. A única diferença da retórica para a poesia é que a retórica ela possui fins e para obter vantagens. Fora isso é enganação, existe o enganador e o enganado. Tipo, caralho, velho. Porra, Gorgias. E por último, vamos falar sobre as técnicas de Gorgias. Isso daqui não vai ter em livro nenhum. Então vamos lá. Primeiro, ele utilizava a romantização das coisas, ou seja, ele tentava exprimir emoções, palavras que tinham emoções fortes, para sensibilizar as pessoas, a romantização. Depois, ele invertia valores, que é a técnica de sinais invertidos, que é você subverter valores. E a terceira e última é a troca de foco, que ele usava muito isso daí. Você está vendo que o seu foco ali é fraco naquele argumento, você troca o foco daquele argumento. Você distancia aquilo que está fraco no seu argumento. E é isso que nós temos sobre Gorgias. Gorgias e Protágoras vão ser as bases para todos os outros. Eles, Gorgias, Protágoras e um pouquinho de Pródico, que vai ser o próximo que a gente vai falar na próxima aula, eles foram muito utilizados pelos políticos, até hoje é usado, e foi usado naquela época. Enfim, espero que vocês tenham gostado de hoje, e até a próxima, galera. Gostou? Compartilhem, e até a próxima. Ajudem o canal a crescer.